Teoria de conjuntos é uma matéria que ela é abordada desde as séries iniciais. No ensino médio, no primeiro colegial, ela volta a ser retomada e não existe uma definição do que seria conjunto, mas ele nos fornece uma ideia de seria uma coleção, um agrupamento. Então eu coloquei alguns exemplos. Na nossa rede social nós temos uma coleção, um conjunto de amigos. No nosso celular nós também temos na galeria de fotos, né? Um conjunto de fotos. Aí na parte de teoria de conjuntos nós utilizamos bastante símbolos matemáticos. Os mais usuais que nós temos são esses aqui. Então, nós vamos começar lá. O E, ele é representado pelo termo de pertence. O E cortado vem a negação, não pertence. O está contido, o não está contido. O contém, negação, não contém. A barra nós mencionamos como tal que uma setinha de ida implica duas setinhas, né? Ida e volta. C e somente C. O símbolo de E ao contrário é o existe. O E cortado não existe. O A de cabeça para baixo é qualquer que seja ou para todo. O zero cortado ou o chave sem nada dentro é representado pelo nosso conjunto vazio. O N é o conjunto dos números naturais. O Z, o conjunto dos números inteiros. O Q, o conjunto dos números racionais. O I é representado pelo nosso conjunto dos números irracionais. O R é representado pelo conjunto dos números reais. E nós teríamos ainda um conjunto maior que contém todos os conjuntos, todo o conjunto dos números reais, que é o conjunto dos números complexos, que é representado pela letra C. Faltou em. Bom, voltando lá na teoria dos conjuntos, não existe uma definição, como eu já falei, mas nós temos uma ideia que é coleção, agrupamentos. E a representação do conjunto é sempre dada por uma letra maiúscula do nosso alfabeto. Então, todo conjunto, ele é obrigatoriamente representado por uma letra maiúscula. Aí na representação, inicialmente existem três, que são as três que nós vamos abordar. Quais são elas? A propriedade, a enumeração e o diagrama de Venn. Então, o que seria a nossa propriedade? Um conjunto sendo representado por uma propriedade. A propriedade é a lei de formação. É a sentença que vai determinar quais são as características dos elementos que irão pertencer ao nosso conjunto. Então, aqui eu dei um exemplo, lembrando que todo conjunto é representado por uma letra maiúscula. Então, na representação da propriedade, nós temos sempre as chaves e sempre vai aparecer o X. Quem que é o X? X é um elemento que pertence a esse conjunto. A barrinha é tal que esse elemento é um mês do ano que começa com a letra A. Então, na propriedade, eu tenho as características que definem esse meu conjunto, tá? Pode ser dada por uma equação, por uma inequação, ou realmente quem são as suas características, que nesse caso nós definimos pelas suas características. Bom, já na representação da enumeração, nós identificamos todos os elementos. Então, quais são os elementos que possuem essas características? Vou representar lá novamente pelo conjunto A, com letra maiúscula. Quais são os meses que começam com a letra A?
Então, nós temos o mês de abril e o mês de agosto. Então, existem 2 meses do ano que começam com a letra A. Então, na enumeração, nós identificamos esses elementos entre chaves e sendo separados por uma vírgula. Na representação do diagrama de Venn, esse conjunto também é definido por uma letra maiúscula do nosso alfabeto, só que a sua representação é uma linha fechada e não uma chaves. Então, nessa linha fechada, nós identificamos, assim como na enumeração, quais são os elementos que possuem as características do conjunto. Então, os meses do ano que começam com a letra A seriam abril e agosto. Então, são 3 tipos de representações de um conjunto que nós vamos abordar inicialmente, porque depois nós temos os intervalos reais, representação por intervalos, que também é um outro tipo de representação de um conjunto. Bom, lembrando que o conjunto diagrama de Venn, a representação do diagrama de Venn, ela é utilizada apenas se o conjunto é finito, ou seja, se apresenta um último elemento que pertence a esse conjunto. Se for finito, nós podemos adotar o diagrama de Venn. Se for infinito, nós só utilizamos ou a propriedade ou a enumeração, inicialmente. Já nos tipos de conjuntos, os mais utilizados é o que nós vamos abordar. Então, o primeiro é o conjunto vazio. A notação que nós temos para a identificação do conjunto vazio é a chave sem nada dentro ou o zero cortado. Nunca os dois juntos. Então, não posso utilizar chaves com zero cortado aqui dentro. Não pode, tá? Então, o próprio nome já diz, conjunto vazio não apresenta nenhum elemento. Aí eu dei um exemplo. B, onde x, tal que x, é um número primo par maior que 5. Bom, os números primos são aqueles que apresentam como os divisores ele mesmo e o número 1, apenas. Então, ele só tem 2 divisores, ele mesmo e 1. Para ser par, tem que terminar 0, 2, 4, 6, 8. Então, se termina com esses números, são números pares. Aí, maior que 5 que nós temos que são pares, seriam o 6 e o 8, o 10. Aí é infinito. Porém, tem que ser primo. O único número que é primo Aí depois nós temos lá, ó, conjunto unitário. Então, no conjunto unitário, o próprio nome também já diz, eles só apresentam um único elemento. Aí nós dei também um exemplo referente ao conjunto unitário. Então, a sentença pelo conjunto é dada x, tal que x é um número natural primo e par. Então, o único número natural que é primo e par é o número 2. Então, ele apresenta apenas um elemento. Todos os outros números que são primos são ímpares, tá? Então, o único número que é par e que é primo é o número 2. Portanto, ele é unitário. O conjunto finito, bom, no conjunto finito nós conseguimos identificar quantos elementos esse conjunto possui e ele apresenta um último elemento. A notação que nós temos para definir quantos elementos o conjunto possui é dada por n de A. Então, n de A mostra sempre a quantidade de elementos que o nosso conjunto A possui. Aí, olha lá o exemplo. X, tal que x é um número natural ímpar menor que 10. Os números que são ímpares naturais e que são menores que 10, nós temos o 1, o 3, o 5, o 7 e o 9. São todos números ímpares
menores que 10 e que são naturais. Aí, para definir quantos elementos o conjunto A possui, nós utilizamos o N de A. Então, quantidade de elementos do nosso conjunto A, ele apresenta 5 elementos. Então, olha lá, 1, 2, 3, 4 e 5. São os 5 elementos que nós temos. Então, N de A é sempre a quantidade de elementos que o conjunto apresenta. Não tem fim. Nós utilizamos para representar quando um conjunto ele é infinito, sempre há reticências, os 3 pontinhos. Então, olha lá, ó, se aparecer reticências, significa que o conjunto ele é infinito. Nesse caso, nós não conseguimos identificar quantos elementos o conjunto possui. Então, o N, que seria a quantidade de elementos do conjunto, não é definida, tá? E a igualdade entre conjuntos só existe uma igualdade entre 2 conjuntos se os elementos que eu tenho de A são os mesmos elementos do conjunto B. Então, ó, olha lá, o A é definido pelos números naturais menores que 5 e o B 0, 1, 2, 3, 4 são os elementos que pertencem a B. Só que olha as características desse conjunto B. São números naturais e são menores que 5. Portanto, o conjunto A e o conjunto B são iguais. Então, o símbolo de 3 pontinhos, elementos de um conjunto dado pela sentença ou relação de pertinência. É uma conclusão, tá? Bom, a relação de pertinência é dada pelos símbolos, sendo apontado na primeira tabelinha de símbolos. E não pertence, que seria sonegação. É a anotação de portanto. Eles são utilizados sempre para relacionar elemento com um conjunto. Então, nós adotamos sempre o símbolo de pertence e não pertence quando nós vamos relacionar elemento e um conjunto. Então, olha lá, também tem exemplo. O conjunto A é definido pelos elementos 1, 2, 5 e 10. Eu posso afirmar que 1 pertence a A, porque dentro do meu conjunto A eu tenho tal elemento 1, olha lá, exatamente igual como ele é abordado, como ele é representado. Então, 1 pertence a A. O 3 não pertence a A porque não é um elemento pertencente ao meu conjunto A. Então, dentro do conjunto A eu não tenho a representação do número 3. Então, nós utilizamos a afirmação que 3 não pertence ao conjunto A. Então, pertence e não subconjuntos são utilizados para relacionar elementos a um conjunto. Nós temos todos os possíveis subconjuntos de um conjunto. O que seria isso? Na verdade, nós vamos trabalhar com todas as combinações, desde nenhum elemento, todos os conjuntos sendo unitários, a combinação com 2 elementos, com 3, com 4, com 5, até chegar à mesma quantidade de elementos que o conjunto possui. Então, a notação para definir o número de elementos do conjunto das partes é dada por N, então N é quantidade de elementos de subconjuntos. O que é o P? Conjunto das partes. Então, olha aqui, ó, conjuntos das partes de A. Então, são subconjuntos. Quantos subconjuntos o conjunto A vai possuir? Ele é calculado pela fórmula 2 elevado a N, onde N, na potência, é a quantidade de elementos que pertencem ao nosso conjunto. Então, essa fórmula vai determinar o total de subconjuntos. Para a gente identificar quais são, aí entra uma combinação. Então, olha aqui, ó, eu tenho meu conjunto A sendo definido,
1, 2, 3 e 4. Quantos subconjuntos existe que são pertencentes ao nosso conjunto A? Então, quantos elementos eu tenho? Então, 1, 2, 3, 4 elementos. Então, a minha fórmula vai ficar 2 elevado à quarta. 2 elevado à quarta é potência, é produto 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Ou seja, produto da mesma base por ele mesmo 4 vezes. Então, 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16. Então, resulta em 16 subconjuntos. Então, existem 16 subconjuntos. Quais seriam eles? Então, o 16 é o total. Para a gente identificar quais são, nós utilizamos a combinação desde nenhum elemento. O que seria nenhum elemento? O conjunto vazio. Todos os conjuntos unitários, então 1 é elemento, dentro de chaves ele se torna um conjunto. O 2 é um elemento, entre de chaves seria outro subconjunto. O 3 seria outro elemento do conjunto A, dentro de chaves ele se torna outro subconjunto. O 4 é um elemento, entre chaves ele se torna outro subconjunto. Aí, feita todas as relações dos conjuntos unitários, nós partimos para a combinação com 2 elementos. Então, nós vamos combinar 1 e 2, 1 e 3, 1 e 4, depois 2 e 3, 2 e 4, 3 e 4. Aí, feita todas as combinações existentes com dois elementos, nós vamos partir com a combinação com 3 elementos. Aí 1, 2, 1, 2 e 3, 1, 2 e 4, 2, 3 e 4 e 1, 3 e 4. São todas as combinações que nós temos com 3 elementos. Quando fez todas as relações com 3, nós vamos passar para 4 elementos. Aí 1, 2, 3 e 4. Só que aí essa quantidade já é a mesma quantidade que nós temos que o conjunto A apresenta. E aí nós terminamos todas as combinações. Com isso, a gente pode observar duas propriedades que são fundamentais. Quais seriam elas? Que todo conjunto vazio é subconjunto de qualquer conjunto e todo conjunto é subconjunto dele próprio. Então, tá aqui, ó, o conjunto A é subconjunto dele mesmo. Então, o que é importante nessa parte é frisar a fórmula, tá? Para determinar quantos subconjuntos existem. Quais são eles? É só para você entender qual que é o critério de formação de subconjuntos. Então, o que é importante na matemática é determinar o cálculo total de quantos subconjuntos nós temos. Aí depois, relação de inclusão. Então, inclusão é para relacionar conjuntos. Nós temos alguns símbolos, na verdade são 4, para relacionar conjuntos entre si. O primeiro que nós vamos abordar é o símbolo de estar contido. Então, o que seria o estar contido? Olha a representação do diagrama de Venn. Eu tenho o conjunto A, ele possui os elementos 1, 2, 3 e 4. E o meu conjunto B possui os elementos 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Eu posso mencionar que o A está contido em B porque todos os elementos de A também são elementos de B. Então, olha aqui, ó, eles são iguais. Então, ó, vou até grifar aqui, ó. Todos os elementos de A também são elementos de B. Então, feito isso, eu posso representar esses conjuntos, o conjunto A interno ao meu conjunto B. Quem que faz parte de B? Todos os elementos que são internos a ele, ou seja, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6 e o 7.
Então, o símbolo de estar contido é sempre mostrando que o conjunto menor, que possui menos elementos, está contido no conjunto maior, que seria o B. Ou eu posso afirmar ainda que o conjunto maior, que é o nosso conjunto B, contém o conjunto. Então, B contém o conjunto Aí depois a A, relação ou seja, o de maior inclusão, contém o menor, ou eu posso afirmar ainda, que A vimos, está contido em e o contém. Então, Então, o menor está contido no maior, e depois ou o nós maior temos o não contém o está menor. As duas afirmações contido, são verdadeiras. Olha lá, para definir o meu conjunto A, eu tenho lá os números 1, 2, 3 e 7. O conjunto B é representado pelos elementos 1, 2, 3, 4, 5, 6 e o conjunto C, ele é unitário, só tem o elemento 0. Então, olha lá, ó. Todos os elementos de A faz parte também do conjunto B? Não. Quem falta nesse caso? Bom, o conjunto A, ele possui um elemento que não pertence a B, que seria o nosso número 7. Olha aqui, ó. Então, o 7, ele não faz parte do meu conjunto B. Então, eu não posso afirmar que A está contido em B. Então, nós usamos a negação. Ou seja, o A não está contido em B. Ou eu posso ainda afirmar que o B não contém o meu conjunto A. Ainda posso afirmar que C não está contido em B, que B não contém o C, que o C não está contido em A e que o A não contém C, porque o 0 não faz parte nem de B e nem de A. A representação pelo diagrama de Venn ficaria assim, ó. O 0, o conjunto C só tem um elemento, então ele tá lá, ó. Nenhum elemento de A faz parte nem de A, nenhum elemento de C faz parte de A nem de B. Portanto, ele é um conjunto separado, isolado. Como nós mencionamos isso? A nomenclatura, quando não existe nenhum elemento em comum entre dois conjuntos, nós mencionamos que os conjuntos são disjuntos, tá? Então, significa que a intersecção entre eles é igual ao conjunto vazio. Então, não tem nenhum elemento em comum. Aí eu tenho o conjunto A e B, esses possuem elementos em comum. Quais são os elementos que pertencem tanto a A e que pertencem a B também? Então, olha aqui, ó. O 1, o 2 e o 3 são elementos que também pertencem a A e a B. Se pertence a A e a B, nós mencionamos que eles são conjuntos Então, com ó, intersecção. Nós vamos observar essa regiãozinha duas propriedades que são essenciais, que eu já mencionei para vocês. Pertence ao meu conjunto A primeira, B e que também pertence ao meu conjunto A. Então, é comum aos dois. Todo aí conjunto ainda quem vazio são os elementos que pertence somente está ao conjunto contido B. em O qualquer 4 que seja seja o o conjunto conjunto A. E quem Então, pertence todo somente conjunto ao vazio é conjunto subconjunto ao de conjunto qualquer A conjunto. é o elemento E todo conjunto 7 está contido em qualquer que seja o conjunto. Ou seja, todo conjunto é subconjunto dele próprio, tá? E a terceira que fala que se A está contido em B e B está contido em A, significa que eu tenho uma igualdade entre dois conjuntos, que o A é igual ao conjunto B. Então, se A está contido em B e B está contido em A, significa que eu tenho uma igualdade entre dois conjuntos. Agora nós vamos observar as operações entre conjuntos. São 4, na verdade são 3, tá? É que a quarta é uma relação de uma das operações, da operação de diferença. Então, ó, a primeira, união de conjuntos. A união é representada pela letra U.
Olha aqui, ó. Então, o que seria a união entre dois conjuntos? Dá o sentido de juntar todos os elementos de A e todos os elementos de B num único conjunto. Então, a sentença que nós temos para definir o símbolo da união é esse Uzinho aqui, ó, tá? De cabeça é um U, voltado para cima, óbvio, né? Então, eu tenho lá A união com B. O que seria a união com B? Bom, toda vez que for mencionada a união, são os elementos que pertencem a A. Então, olha lá, X, tal que X pertence a A ou X pertence a B. Então, a palavra união, nos exercícios contextualizados, ela é simbolizada pela palavra ou. Então, se aparecer ou, ele está indicando que nós vamos trabalhar com a junção de todos os elementos, tá? Num único conjunto. Então, olha o exemplo. O meu conjunto A tem os elementos 2, 3, 5 e 7. O nosso conjunto B é 0, possui os elementos 0, 2, 4 e 6. A união entre A e B é juntar todos os elementos que são de A e todos os elementos que são de B. O que precisa ficar frisado é que, para a relação de conjuntos, a ordem dos elementos não importa. Mas, para a resolução de exercícios, fica bem mais fácil se eles estão numa sequência ordenada, tá? Numa sequência fica mais fácil a visualização e a resolução dos exercícios. Então, eu vou começar lá. O 0 é o primeiro elemento, depois 0, depois vem 0, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. São todos os elementos de A e de B num único conjunto só. Então, quem faz parte da união, eu posso afirmar que é elemento de A ou é elemento do conjunto B. Por isso, do sentido da palavra ou. Então, a representação da região rachurada é o que está preenchido, no caso, a representação é o que está representado com as listas aqui em azul, tá? Então, eu tenho o diagrama A e o diagrama B. O 2 pertence tanto a A como a B, olha lá. O 2, então, é elemento comum aos dois conjuntos. Quem faz parte somente de A? 3, tá. 7. Quem faz parte somente de B? 0, Aí 4, depois 6. nós temos a operação de intersecção. A união seria a junção de todos os elementos. Interseção entre os conjuntos é representada por um símbolo de U, só que nesse caso o U é voltado para baixo. Então, olha aqui, ó. Interseção ou intersecção tem a representação do Uzinho voltado para baixo. Qual que é o contexto para nós nos exercícios da intersecção? O contexto é dado pelo símbolo da letra E. Então, se aparecer o E, ele está indicando que ele quer os elementos que são comuns a ambos os conjuntos. Então, intersecção são os elementos iguais que pertencem tanto a A como a B. Então, exemplo. Bom, x tal que x é um número natural menor que 8. Quais são os números que são naturais e que são menores que 8? Olha lá, 0, o 1, o 2, o 3, o 4, 5, 6 e o 7. O 8 não entra porque ele menciona que é menor que 8. Então, menor que 8 vai até o 7. Aí, o conjunto B é definido pela sentença. X tal que x é um número natural par menor que 10. Então, os números pares que são menores que 10 e que é natural são os elementos 0, 2, 4, 6 e 8. Então, a intersecção, a região rachurada, é essa regiãozinha aqui que está listadinha, ó. São os elementos que pertencem tanto a
Aí a como terceira AB, operação, ou seja, que são os nós elementos temos iguais, é a que pertencem diferença a entre e também conjuntos. são elementos de B. A notação da diferença entre dois conjuntos é a letrinha, é o símbolo mesmo do sinalzinho de menos. Olha aqui, ó. O menos indica a diferença entre dois conjuntos. Então, a característica essencial nos exercícios contextualizados, ele vai falar que vai ser elemento de A e que não é elemento do meu conjunto B. Então, tem que acontecer as duas coisas, tem que pertencer a A e não pode pertencer ao conjunto B. Então, diferença entre A e B, obrigatoriamente, são os elementos que pertencem somente a A e não pertencem ao meu conjunto B. Ou seja, se tiver elementos de B que são iguais ao meu conjunto A, esses elementos devem ser retirados do meu conjunto A. Nenhum elemento que faz parte de B pode entrar no caso da diferença. Então, nós excluímos todos os elementos de B que pertencem a A. Essa é a notação, é a definição de diferença entre dois conjuntos. Então, nesse caso, olha aqui, ó, todos os conjuntos que pertencem a A, lembrando, quem que é o meu conjunto A? Ele está definido pela propriedade x, tal que é um número natural, e está entre 20 e 30. Então, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 e o último elemento seria o 29. Aí, quem que é o B? X, tal que x é um número primo menor que 30. Então, os números que são primos e que são menores que 30, entre o 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13, o 17, o 19, o 23 e o 29. Bom, aí, o que é a diferença? Entram os elementos que pertencem ao meu conjunto A, ao nosso conjunto A, né? Nenhum elemento de B faz parte da diferença. Por que não entrou o 23 e o 29 na região rachurada? Olha aqui, ó. Porque são os elementos que também pertencem ao meu conjunto B. E na diferença, que é um nós caso excluímos específico todos os da elementos diferença que entre são dois de conjuntos. B que pertencem Então, a A. Então, só entram os elementos que pertencem somente diferença entre ao dois conjunto conjuntos. A. Porém, tem que acontecer algo mais. O que seria? Bom, o que precisa acontecer inicialmente para existir o complementar é que o conjunto A tem que estar contido em B. Então, um conjunto tem que estar contido em outro. Se isso acontecer, nós vamos realizar o conjunto maior menos o conjunto menor. O maior é que contém o conjunto menor, então vai ser B menos A. A notação para o complementar existem três. Uma delas é uma barrinha. Olha lá, é o conjunto A e em cima eu tenho uma barra, um traço. O A elevado a C, ou seja, o complementar de A. Ou a terceira notação, que nela ela já define quais são os conjuntos que nós vamos relacionar. Então, complementar de A em relação a B. O que fica em cima é sempre o conjunto menor e o que fica embaixo é o nosso conjunto maior. Ou seja, quem pertence a B e que não está em A. Então, nós indicamos o complementar porque são os elementos que faltam no conjunto A para que ele se torne exatamente igual ao meu conjunto B. Aí, vamos observar isso no exemplo. O conjunto A possui os elementos A, B e C. E o conjunto B, A, B, C, D, E, F, G. Agora, o que precisa ficar claro é que para acontecer o complementar, todos os elementos de A
todos os elementos de A, olha aqui, também são elementos do meu conjunto B. Então, eu posso afirmar que A está contido em B. Se isso acontecer, ocorre o complementar, existe o complementar. E o que é o complementar? É uma diferença entre o conjunto que possui mais elementos, que seria o B, menos o conjunto que está inserido nele, que seria o A. Então, tá aqui, ó, B menos A. Eu vou pegar todos os elementos de A, de B, e vou retirar os elementos que estão em A. Então, eu vou cortar realmente os elementos que seriam A, B e C. Quem sobra? Sobra o D, o E, o F e o G. Então, são esses elementos que se eu... Esses elementos aqui, ó, D, E, F, G, se eu inserir no conjunto A, ele irá complementar o conjunto de tal forma que ele se torne exatamente igual ao conjunto B. Então, essa é a ideia de complementar. Pega todo o conjunto B e retira o conjunto que está contido nele. Então, quem não faz parte de A? Bom, quem não faz parte de A seria o G, o F, o E e o D. Aí, essa região externa aqui é o círculo de A, ao diagrama de A. Aí as propriedades. Aqui são os complementares do conjunto. Se A não está então, contido são os elementos em B, que faltam no conjunto A. Não existe o complementar. Então, só existe complementar se um conjunto está contido em outro. O complementar de A em relação a A é o conjunto vazio. Então, eu só posso indicar o conjunto vazio se eu estou relacionando A com o próprio conjunto. Se não for, se não, por exemplo, se eu estou fazendo um exercício onde eu vejo que o A não está contido, o símbolo que nós utilizamos é o símbolo de não existe. Qual que é o símbolo de não existe? Vou colocar ele aqui, ó. Calma aí, deixa eu inserir ele aqui. O símbolo de não existe é esse aqui, ó. Vai ficar feio porque eu vou fazer com o cursor, tá? Então, é o E ao contrário e ele é riscado. Então, o símbolo que não existe é esse, ok? Aí, depois... Então, a nomenclatura que nós temos para o conjunto de complementar é uma barrinha em cima do conjunto, um traço, uma potência C, então A está elevado a C, ou seja, o complementar de A, ou o C relacionando dois conjuntos. Sempre o conjunto que está em cima é o conjunto menor e o que está embaixo é o nosso conjunto maior. Então, se existir o complementar, então se um conjunto, se A está contido em U, eu vou fazer o conjunto maior, que é o U, menos o conjunto menor. Então, quais são os elementos que pertencem a U que não estão em A, que não faz parte de A? E o quarto, né? O quarto tópico é que, dados os conjuntos A e B, são subconjuntos do meu conjunto U. Então, eu tenho que A está contido em B. Eu falei para vocês. C e somente C, que era complementar de B, está contido também no lá na probabilidade, também são chamados de mutuamente exclusivos. Então, conjuntos mutuamente exclusivos são aqueles onde a intersecção entre os dois conjuntos é igual ao conjunto vazio. Então, olha aqui os diagramas. Eu tenho o conjunto A com nenhum elemento em comum com o conjunto B. Então, são dois conjuntos separados. Não tem nenhum elemento de A que também faz parte de B. Então, são chamados de conjuntos disjuntos ou mutuamente exclusivos. Se aparecer em algum contexto, significa que a intersecção entre eles é igual ao conjunto vazio.
Aí, para nós determinarmos a união entre dois conjuntos, quando eles são mutuamente exclusivos ou disjuntos, é a quantidade de elementos que eu tenho no conjunto A mais a quantidade de elementos que eu tenho no conjunto B para determinar a união. Quantos elementos irão fazer parte da união entre os dois conjuntos. Já para determinar a quantidade de elementos da união entre dois conjuntos, se existe intersecção, eu tenho que pegar todos os elementos que pertencem a A, todos os elementos que pertencem a B. Aí, se vocês repararem, a intersecção ela foi somada tanto no A como no B, ou seja, ela foi somada 2 vezes. Por isso que nós descontamos a intersecção uma vez da operação da união para a gente determinar o número de elementos que farão parte da união entre dois conjuntos. Então, desconta a intersecção uma vez porque nós somamos ela 2 vezes. Somamos em A e depois somamos em B. Então, retira a intersecção uma única vez. Agora nós vamos abordar a parte de exercícios contextualizados que envolvem conjuntos finitos. Exemplo, primeiro exemplo. Em uma empresa, 120 funcionários leem o jornal A, 150 funcionários leem o jornal B, 50 funcionários leem os jornais A e B. Então, olha lá, é intersecção. Lembra que eu falei para vocês? Então, 50 funcionários é a região comum entre A e B, ou seja, é leitor dos 2 jornais. E 10 funcionários não leem nem o jornal A e nem o jornal B, ou seja, está fora do diagrama de A e está fora do diagrama de B. Nessas condições, determine A, o número de funcionários dessa empresa, o B, o número de funcionários que leem apenas o jornal A, o número de funcionários que leem apenas o jornal B, o número de funcionários que não leem o jornal A e o número de funcionários que não leem o jornal B. Então, no nosso contexto, lembra que a intersecção, quem lia A e B eram 50. Quantas pessoas liam o jornal A? Bom, 120 eram os leitores de A, mas nesse 120 é o total. Eu tenho que descontar quem é leitor também de B, porque a intersecção ela já está inserida em A. Então, sempre na construção do diagrama, nós iniciamos pela região comum entre os dois, que seria a intersecção entre A e B, 50. Aí, quando ele fala que tem 120 pessoas que leem A, dentro do diagrama de A só comportam 120 pessoas aqui dentro, mas inicialmente eu já tenho 50 pessoas, então eu tenho que fazer 120 menos os 50. Então, quem é leitor apenas ou somente de A, do jornal A, são 70 pessoas. E o total de leitores do jornal B é 150, mas dentro do diagrama de B, eu já tenho 50 pessoas, que também são leitores de A. Então, eu tenho que descontar a intersecção. Então, 150 menos 50, 100 pessoas que são leitores apenas do jornal B. E 10 pessoas não leem nem A e nem B. Portanto, está fora do diagrama de A e está fora do diagrama de B. Então, tá aqui, ó, aqui fora, 10. Para nós totalizarmos o número total de pessoas, foi foda, né? Mas, para determinar o total de elementos, eu vou somar quem é leitor apenas de A, quem é leitor somente de B, quem é leitor de ambos, de A e B,
e quem não lê nenhum, ou seja, eu somo tudo que está inserido no diagrama. Então, 70 mais 50 mais 100 mais 10 vai totalizar aí os 230 pessoas, que é o número de pessoas entrevistadas. Então, começa por essa intersecção comum entre os três. Depois disso, nós vamos partir para a intersecção comum entre dois conjuntos. Então, essa regiãozinha aqui, ó, é quem gosta de natação, olha lá, natação, e quem gosta de voleibol. É a região comum entre dois diagramas. Então, quem gosta de natação e voleibol são 25 pessoas, o máximo que comporta aqui nessa região. Mas você não pode esquecer que já tem 10 pessoas que já faz parte do número de pessoas que gostam de natação e que gostam de voleibol. Então, eu tenho que descontar 25 menos 10, 15 pessoas gostam apenas de voleibol e natação. Total de pessoas que gostam de futebol e voleibol são 35 pessoas. Mas eu tenho que descontar quem gostam das três modalidades, porque já está inserido no conjunto da intersecção entre futebol e voleibol. Olha aqui, eu tenho 10 pessoas. Então, 35 menos 10, 25 pessoas gostam apenas de futebol e voleibol. E 30 pessoas gostam de natação e futebol. Só que dentro desse diagrama eu já tenho a intersecção comum entre os três. Então, também tem que descontar os 10. Então, 30 menos 10, 20 pessoas gostam de futebol e natação. Então, sempre no diagrama nós começamos pela intersecção comum entre os três. Aí depois nós partimos para a intersecção entre dois conjuntos. Feito as intersecções entre dois, nós vamos partir para os conjuntos individuais. Nossa, tá uma festa de cachorro aqui. Aí, quem gosta de futebol? Total de pessoas que gostam de futebol são 70. Mas o máximo que comporta são 70 pessoas. Não pode esquecer que dentro do diagrama eu já tenho 3 informações. Então, eu tenho que descontar as 3. Que são as 10 pessoas que gostam das 3, as 25 pessoas que gostam de futebol e voleibol, e as 20 pessoas que gostam de futebol e natação. Então, descontando os 3 elementos que já faz parte da intersecção do diagrama de F, vai restar 15 pessoas que gostam apenas de futebol. Total de pessoas que gostam de voleibol são 60 pessoas. Mas você não pode esquecer que o máximo do diagrama de voleibol são 60. Você já tem inserido no diagrama 3 valores, que seriam as 10 pessoas que gostam das 3, as 25 pessoas que gostam de futebol e voleibol e as 15 pessoas que gostam de voleibol e natação. Então, descontando quem já está inserido em voleibol, você desconta 60 menos 25 menos 10 e menos os 15, restam 10 pessoas que gostam apenas de voleibol. E todas as pessoas que gostam apenas de natação, para achar, eu tenho que descontar já o que tem inserido em natação. Então, eu desconto 20, desconto os 10 e desconto os 15. Descontando, 5 pessoas apenas gostam de natação. E nós temos ainda 20 pessoas que não gostam nem de futebol, nem de voleibol e nem de natação. Então, 120, que é o número total de pessoas entrevistadas, se você descontar os 15, os 25, os 10, os 20, os 10, o 15, os 5, dá 100 pessoas, que está no diagrama entre os três. Olha aqui, 100 pessoas. Para descobrir quem não gosta de nenhuma, eu faço 120 menos a somatória de todos os elementos que faz parte dos 3 conjuntos, que são 100 pessoas. Nós vamos encontrar 20 pessoas que não gostam de nenhuma das 3, tá? Aí a primeira pergunta, eu não consegui inserir o diagrama aqui nesse, peço desculpa, tá? Então, no diagrama
fica mais fácil, mas olha lá, a intersecção comum entre os três são 10 pessoas. A intersecção entre futebol e voleibol são 35 pessoas, tem que descontar os 10 que é a intersecção comum, 25 pessoas gostam apenas somente de voleibol e futebol. Isso tudo eu já expliquei no outro diagrama. Caiu alguma coisa aqui. Então ele pergunta, não gostam de nenhuma das três modalidades. Então quem não gosta de nenhuma das três seria o complementar da união. Você pega todo o conjunto e retira os três diagramas. Restam as 20 pessoas que não gostam nem de futebol, nem de voleibol, nem de natação. Então, quem é o conjunto que irá complementar o conjunto total, menos os três diagramas, são as 20 pessoas que não gostam de nenhuma das três modalidades. O item B, ele perguntavam, gostam apenas de voleibol. Então, apenas, você tem que excluir do diagrama todas as pessoas que gostavam de futebol e que também gostavam de natação. Então, nós vamos retirar a intersecção comum entre os três, a intersecção entre futebol e voleibol e a intersecção entre voleibol e natação. Então, descontando do total de pessoas, restam 10 pessoas que gostam apenas de voleibol. Não gostam de natação. Bom, então, nesse caso, nós vamos pegar os 120, que é o total de pessoas, e retirar o diagrama de natação. Então, somando o que sobra, nós temos 15 pessoas, 25 pessoas, 10 pessoas e 20 pessoas, totalizando 70 pessoas que não gostam de natação. Gostam somente de voleibol e natação. Então, a palavra somente tem que pertencer ao diagrama. Tem que estar contido em voleibol e natação, a intersecção comum e dos 10, tá? Então, tem que descontar quem que gostam das três modalidades. Então, eram 25 menos 10, sobram 15 pessoas que gostam somente de voleibol e natação. O E gostam de futebol e não gostam de voleibol. Então, aí nesse caso, nós vamos pegar o futebol e excluir todo o diagrama de futebol, a gente vai excluir o voleibol. Então, aí sobram 15 pessoas mais 20, total 35 pessoas que gostam de futebol e não gostam de voleibol. Aí nós vamos para os conjuntos numéricos. Os conjuntos numéricos, o primeiro conjunto é representado pelo conjunto dos números naturais. O N, quem faz parte dos conjuntos dos números naturais? São os números inteiros e positivos. Inicialmente, o nosso conjunto começava pelo elemento 1, posteriormente foi inserido o elemento 0, pertencente ao conjunto dos números naturais. Então, é um conjunto que apresenta começo, mas que não tem fim. Então, o 0 é o primeiro elemento, 0, 1, 2, 3, 4. E esse conjunto é infinito. Depois, quando apresenta N com asterisco, significa que são os números naturais não nulos, ou seja, o 0 é excluído desse conjunto. Então, o primeiro elemento passa a ser o 1. Aí vem 1, 2, 3, 4, esse conjunto é infinito. Todo o conjunto dos números naturais são infinitos. Na verdade, todos os conjuntos numéricos são infinitos. Aí depois nós temos os conjuntos dos... deixa eu falar de algo que eu me esqueci. Já caiu em vestibulares e em concurso a seguinte pergunta: quais são as operações fechadas que nós temos para o conjunto dos números naturais? Operações fechadas significa que você vai pegar dois elementos que pertencem ao conjunto dos números naturais e você vai somar. Se você somar
Se você fizer uma operação e essa operação for um número que pertence ao conjunto dos números naturais, significa que a operação é fechada. Então, a soma é fechada para o conjunto dos números naturais. Por quê? Se eu somar 1 mais 3, dá 4. E 4 é um número que pertence aos naturais. Se eu somar quaisquer números naturais, o resultado será um número natural. E aí, depois, nós temos o conjunto dos números inteiros. O conjunto... esqueci também. Outra operação que é fechada é o conjunto, é a operação da multiplicação. Se multiplicar dois números quaisquer que são naturais, o resultado também será um número natural. Então, se eu faço 0 vezes 1 dá 0, 0 vezes 3 dá 0, 1 vezes 4 dá 4, então o resultado é sempre um número natural. Então, a operação é fechada, tanto a soma como a multiplicação para o conjunto dos números naturais. Já no conjunto dos números inteiros, eu tenho a sua representação sendo definida pelo z, então eu brinco, tá? Ele é representado pelo conjunto dos números inteiros. Esse conjunto não tem nem começo e nem fim. Quais são as características dos seus elementos? São números positivos e negativos e que são inteiros. Então, olha aqui, ó. Os naturais está contido no conjunto dos números inteiros, porque todos os números que são naturais, também estão contidos no conjunto dos números inteiros. Aí, quando apresenta o símbolo de um z com mais como índice, nós estamos fazendo a referência aos números que são inteiros não negativos. Esse conjunto é exatamente igual ao conjunto dos números naturais. Olha lá, os naturais é de 0 a mais infinito. Os inteiros não negativos também são iguais. Bom, aí as operações fechadas que nós temos para o conjunto dos números inteiros também é a multiplicação e a soma. E além disso, a diferença. Então, se eu subtrair dois números, menos 1, menos 2, por exemplo, então menos 1 com menos 2, aí dá menos 3. Menos 3 é um número inteiro. Se eu multiplico menos 2 vezes 2, menos 2 vezes 2 dá menos 4. Então, esse resultado também é um número inteiro. Se eu somar dois números que são inteiros, o resultado também vai ser um número inteiro. Então, é a soma, a diferença e a multiplicação. A divisão não é fechada porque se eu faço 4 dividido por 2 dá 2. Mas se eu faço 2 dividido por 4 dá meio. E meio não é um número inteiro. Por isso que a operação fechada, a operação da divisão não é fechada para o conjunto dos números inteiros. Aí, nós vamos agora fazer a referência onde nós temos as 4 operações fechadas para o conjunto dos números racionais. Então, a soma, a multiplicação, a divisão e a diferença são as 4 operações que são fechadas, que é o conjunto dos números racionais. Os racionais é representado por um símbolo da letra Q. Quem que faz parte do meu número racional? Bom, x tal que x é igual a uma fração. Então, quem que é a fração? Alfa, que é o meu numerador, e beta, que é o meu denominador. Então, o elemento para pertencer aos racionais tem que ser um número fracionário. Então, que pode ser representado por uma fração onde o meu numerador, que é o alfa, tem que ser um número inteiro, e o meu denominador, que é o beta, tem que ser um número inteiro, mas não pode ser igual a 0. Então, a única condição que nós temos para fração é que o denominador nunca é igual a 0, porque não existe um número dividido por 0, tá? E por que eu não tenho mais a enumeração, assim como apresentava os naturais e os inteiros?
Porque entre dois números inteiros existem infinitos números decimais, então eu não consigo mais representar pela enumeração. Então a única representação que é adotada para o conjunto dos números racionais é a propriedade. A enumeração já não serve mais para definir o conjunto dos números racionais. Por quê? Olha lá. Então, exemplos dos números que são racionais. 3 é um número natural? Sim, ele é um número natural. Se ele é um natural, como que ele pode ser racional? Porque a definição de ser racional é que é um número representado por uma fração, onde o meu numerador é um número inteiro e meu denominador também é um número inteiro, só não pode ser igual a zero. Então, olha lá, eu consigo representar o 3 por uma fração. 6 dividido por 2 dá 3. Então, 3 é um número natural e também é um número racional. Menos 4 é um número inteiro, mas eu consigo representar por uma fração. Menos 12 dividido por 3 dá menos 4. Ou menos 4 dividido por 1 também é uma fração que representa o número menos 4. Então, ele é um número inteiro, mas ele também é um número racional. 0,75 é um número decimal exato. Para a gente recordar como que eu represento um número decimal exato por uma fração. Nós vamos copiar o número sem a vírgula, então 0,75 vai ser 0,75. O zero antes não precisa colocar, né? E o nosso denominador, a quantidade de casas decimais que nós temos no número decimal é a quantidade de zeros respectivos que nós vamos indicar. Então, existem duas casas decimais, duas casas depois da vírgula. A cada casa, um zero respectivo, então divide por 100. Então, nós temos 75 sobre 100, a representação dessa fração. A fração sempre tem que estar na forma irredutível. Então, nós temos que simplificar. 75 e 100 são divisíveis por 25. Então, se eu divido por 25, dá 3. 75 dividido por 25 dá 3. E 100 dividido por 25 dá 4. Então, essa é chamada de fração irredutível. 3 quartos do número 0,75. Já o 0,222, com uma reticências, é chamado de dízima periódica. A fração que representa essa dízima periódica é 2 nonos. Então, toda dízima periódica é classificada como um número racional. Mais para frente, nós vamos ver como representa uma fração, como representa uma dízima periódica por uma fração. Então, o que nós podemos concluir é que todo número que é natural é racional, todo número que é racional, todo número que é inteiro é racional, todo número que é inteiro é racional. Ou seja, então os naturais está contido nos inteiros, os inteiros, por sua vez, está contido nos números racionais. Nem todo número racional é natural e nem todo número racional é inteiro, mas todo número inteiro é racional e todo número natural é racional. Aí os conjuntos numéricos, nós vamos agora ver as dízimas periódicas. Toda dízima periódica é um número racional. São dois casos, a dízima periódica simples e a dízima periódica composta. Nós vamos começar pela dízima periódica simples. Então, qual que é a definição de dízima? São aquelas nas quais todos os algarismos após a vírgula fazem parte do período. O que é o período? Período é um número que se repete, tá? Então, olha aqui no nosso exemplo. 1,444. Depois, logo após a vírgula, todos os números estão se repetindo. Os números que se repetem são chamados de período. Então, a dízima periódica ela tem duas notações. Há reticências, então o número que está se repetindo é reticências, ou uma barra em cima do número que está se repetindo, que é chamado de período. Então, nesse caso, 1,444, nosso período é o 4.
Então, é simples se após a vírgula ocorre o período. Então, para nós acharmos a fração que representa essa dízima periódica, são dois passos que nós temos no caso da dízima periódica simples. O primeiro passo é esse aqui, ó. O primeiro passo nós chamamos de x a dízima periódica. O segundo passo é passar o primeiro período antes da vírgula. Então, quem se repete, né, o 4, como eu só tenho um número que se repete, eu vou multiplicar por múltiplos de 10. A cada número que se repete, eu tenho um zero para representar. Então, como eu só tenho 4 que se repete, é um único número. Então, eu vou multiplicar por 10, um único zero. Multiplico toda essa equação. Então, vai ficar x vezes 10. Aí, eu coloquei essa equação da multiplicação acima. Por que que eu pus acima? Porque que nós vamos realizar uma operação de subtração. É o segundo passo menos o primeiro para achar quem que é a fração. Então, 10 vezes x vai dar 10x. 1,444 vezes 10, nós vamos deslocar a vírgula uma casa para a direita. Então, fica 14,444. E agora, nós vamos subtrair o primeiro do segundo passo. Então, nós temos 10x menos 1x, 10 menos 1 dá 9x, que é igual a 14 menos 1, 13. Então, para realizar diferença entre números decimais, é vírgula embaixo de vírgula. Então, 14 menos 1 dá 13. 4 menos 4 dá 0, 4 menos 4 dá 0, 4 menos 4 dá 0. Ou seja, tudo depois da vírgula pode ser descartado porque sempre vai resultar em zero. Então, nós temos 9x igual a 13. O 9 está multiplicando, passa dividindo. Então, 13 nonos é a fração geratriz que representa o número decimal, a dízima periódica, de 1,444. Se houver algum número que divide o numerador e o denominador, tem que ser simplificado sempre a fração. Aí o segundo exemplo também de dízima periódica simples é 1,5353. Quem se repete? O 5 e o 3. Então, o período são dois números, o 5 e o 3. Então, nós temos lá os dois passos. O primeiro passo chama de x igual a dízima periódica. O segundo passo, eu tenho que transformar o período, passar o período antes da vírgula. Então, o primeiro 53 que aparece, que é a repetição, que é o nosso período, tem que ficar antes. Como são dois números, eu vou ter que multiplicar toda a equação por dois zeros respectivos. Então, 100 vezes x dá 100x. A segunda equação eu coloco sempre acima para a gente realizar a subtração depois. Então, 100 vezes x, 100x. 100 vezes 1,5353, nós vamos deslocar duas casas para a direita, porque nós estamos multiplicando por 100, dois zeros. Então, vai dar 153. Subtraindo os dois passos, eu tenho 100x menos 1x, 99x. 153 menos 1, 152. Tudo depois da vírgula sempre vai dar zero, então pode ser ignorado. Aí vai ficar 152 dividido por 99. Então, essa é a fração geratriz que vai gerar a nossa dízima periódica 1,5353. Então, se a gente dividir 152 por 99, vai gerar esse número decimal aqui, que é infinito e com período. Agora, nós vamos ver as dízimas periódicas compostas. Então, para ser composta, a dízima periódica também é infinita, olha lá. É um número decimal infinito e com período. Só que após a vírgula, eu não tenho a repetição, eu não tenho período.
Então, ó, são aquelas nos quais que nem todos os algarismos após a vírgula fazem parte do período. Então, logo após a vírgula, eu não tenho período. Então, quando a dízima é periódica composta, nós temos 3 passos. O primeiro passo é igual ao da dízima periódica simples. Chama de x igual a dízima periódica. Então, x é igual a 2,3555. Depois, para achar o segundo passo, eu vou fazer a mesma coisa que seria na dízima periódica simples. Ou seja, eu tenho que transformar a composta em simples. Então, para ser simples, logo depois da vírgula tem que vir o período. E logo depois da vírgula vem o 3, que não é repetição. Como eu só tenho um número que não se repete, eu vou multiplicar por um 10 respectivo. Então, se fosse 31,5555, seriam 2 números que não se repetem, eu teria que multiplicar por 100, porque são 2 números que não estão se repetindo. Então, nesse caso, multiplicando por 10, a minha equação, a segunda equação, eu coloquei na linha de cima. Então, 10 vezes x, 10x. 10 vezes 20, 10 vezes 2,3555. Desloca a vírgula uma casa para a direita, então vai ficar 23,55. Aí, nós transformamos a dízima periódica, que era composta, em simples. Olha aqui, ó. Aí, o segundo passo da dízima periódica simples tem que acontecer na dízima periódica composta, que seria passar o período, o primeiro período antes da vírgula. Então, quem que é o período? É só o 5. Como eu tenho um número só que está se repetindo, eu vou ter que multiplicar por um zero respectivo, então múltiplos de 10. Eu vou multiplicar toda a equação por 10 novamente. Então, 10 vezes 10 dá 10 vezes 10 dá 100x. O terceiro passo eu coloquei acima ainda do segundo. Então, 10 vezes 10 dá 100x. E 23,55 vezes 10 vai dar 235,55. Aí, nós subtraímos o segundo e o terceiro passo. Então, o segundo retira do terceiro, vai ficar 100x menos 10 dá 90x. 235 menos 23 vai dar 212. Tudo depois da vírgula sempre vai dar zero, então pode ignorar. E o primeiro passo nós simplesmente ignoramos, nós descartamos, tá? Então, a nossa representação vai ficar 216 dividido por 90. 212 dividido por 90. Dá para simplificar por 2, porque ambos são números pares. Então, dividindo 212 e 90 por 2, vai dar 106,45. Aí, a dízima periódica composta, o segundo exemplo, olha lá, é 0,13030. Então, logo depois da vírgula, eu não tenho período, que seria o 1. Quem que é o período? É o 30, são 2 números que estão se repetindo. Então, como é composta, eu vou ter 3 passos. O primeiro passo chama de x igual a dízima periódica. Quem não se repete... logo depois da vírgula, que não é o período, é o 1. Como eu só tenho um algarismo, eu vou multiplicar por um zero respectivo. Então, 10 vezes x dá 10x. E 0,13030 vezes 10 desloca a vírgula uma casa. Então, vai ficar 1,30. O segundo passo é passar o primeiro período antes da vírgula. Quem que é o primeiro período? É o 30. Então, como eu tenho 2 números, eu vou multiplicar por 100. São 2 zeros respectivos. Aí vai ficar 100 vezes 10, vai dar 1000x. E 1,3030 vezes 100, desloca 2 casas, vai ficar 130,3030. Subtraindo o terceiro e o segundo passo, nós temos 1000 menos 10 vai ficar 990. 130 menos 1, 129. 129 sobre 990.
todos os números são, somando todos os algarismos do numerador e do denominador, o resultado é um múltiplo de 3, significa que ele é divisível por 3. Então, nós vamos somar. Como que eu vejo se é um número divisível por 3? Soma os algarismos. Então, 1 mais 2 dá 3. 3 mais 9 dá 12. 12 é múltiplo de 3. Eu tenho na tabuada do 3. Então, eu consigo dividir por 3. Embaixo também, 9 mais 9, 18. 18 mais 0 dá 18. 18 também é múltiplo de 3, porque eu tenho na tabuada do 3. Então, dividindo numerador e denominador por 3, vai dar 43 sobre 330 avos. Então, essa é a fração geratriz da dízima periódica 0,13030. Então, toda dízima periódica é infinita, tá? Porém, tem período, então tem repetição. E é um número decimal. Aí, o conjunto dos números irracionais é representado pela letra I. E para fazer parte desse conjunto, esse número são dízimas não periódicas. Então, eu não consigo mais representar por uma fração onde eu tenho numerador e denominador sendo representado por números inteiros. Porém, o denominador tem que ser diferente ainda de 0. Então, quem faz parte dos números irracionais? Todas as raízes não exatas. Então, raiz quadrada de 2 é 1,41, 42, 13, 5, 6... E esse número é infinito, então é um número decimal, tem vírgula, portanto, infinito devido a reticências, mas não tem período, não tem repetição. Raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 5, raiz quadrada de 7, raiz quadrada de 8, raiz quadrada de 9 é exata, que a raiz quadrada de 9 é 3, então não é um número irracional, raiz quadrada de 9. O outro número bem conhecido é o π, também é um número irracional. Nós encontramos o π pela divisão do perímetro, né, da nossa circunferência, ou seja, o comprimento da circunferência dividido pelo diâmetro. E ele é um número decimal infinito e sem período. 3,14 é o valor que nós mais utilizamos, sendo o valor aproximado de π. O número de Euler, que é bastante utilizado em logaritmo e exponencial, 2,7182, também é um número irracional. Então, existem também vários números que são irracionais, porém eu não consigo mais uma sequência numérica dos números irracionais. Então, esse conjunto é representado também pela propriedade. Aí, o diagrama de Venn, nós vamos representar os conjuntos numéricos. Por quê? O conjunto dos números racionais é definido pelos números que são racionais ou irracionais. Então, para pertencer ao conjunto dos números reais, eu tenho conjuntos que são racionais ou o conjunto dos números irracionais. Por que só os racionais ou irracionais? Porque todo número natural é racional e todo número inteiro é racional. Então, ele está contido no conjunto dos números racionais. E aí, os irracionais não têm nada em comum com os racionais, e a junção dos dois conjuntos, portanto, representa o conjunto dos números reais. E o conjunto dos números reais ainda está contido no conjunto dos números complexos. Conjunto dos números complexos a gente vê mais pra frente, só no terceiro colegial, tá? Então, é um conteúdo à parte. Mas fiquem sabendo que o conjunto dos números complexos ainda contém o conjunto dos números reais. Aí depois nós temos a reta real. Então, a reta real é uma reta orientada, tá? Uma reta horizontal, onde nós temos lá inicialmente elemento 0, quem pertence à nossa reta. Então, entre 0 e 1 eu tenho infinitos números decimais.
Alguns deles estão sendo representados aqui. Então, essa é a reta real ou reta numérica. Aí, o último tipo de representação de um conjunto são os intervalos. Então, nós temos 3 representações: a propriedade, a enumeração e o diagrama de Venn. E a última são os intervalos reais. Então, olha lá a definição. Dados 2 números reais A e B, sendo A menor que B, há infinitos números reais que existem entre A e B. Essa infinidade de números são elementos de um subconjunto do conjunto dos números reais, que são chamados de intervalos reais. Então, o intervalo ele é utilizado sempre quando nós mencionamos o conjunto dos números reais ou o conjunto dos números racionais ou irracionais, que eu já não consigo mais a enumeração para definir quem são os elementos pertencentes a esses conjuntos. Nos intervalos reais, nós temos a representação da propriedade, que é aquela sentença. Então, x pertence aos reais, olha aqui, não tenho mais naturais ou inteiros, eu vou ter ou racional ou irracional ou reais. Então, pertencente aos reais, tal que A é menor ou igual a x e x é menor ou igual a b. A representação do intervalo só entram os extremos, o A e o B, que é o mínimo e o máximo. Voltado para dentro as chaves quando nós temos o sinalzinho de igual na inequação. Olha lá, A é menor ou igual. Se tem o igual, é voltado para dentro do valor numérico. Então, o A pertence ao conjunto e vai até B. Como está voltado para dentro, significa que B também pertence ao conjunto. O eixo real, que é a representação geométrica, nós temos uma reta onde nós vamos identificar a reta orientada, ou seja, vem o menor, depois o maior. Como eu tenho sinalzinho de igual, a bolinha é fechada. Então, bolinha fechada significa que o elemento pertence ao conjunto. Quem são os elementos de x? De A até o B, até igual a B. Então, bolinha fechada significa que pertence. Agora, olha o segundo caso. X pertence aos reais, tal que A é menor que x e x é menor que B. Nesse caso aqui, nós não temos nem o sinal de igual para A e nem para B. Então, significa que os elementos que x serão iguais são maiores que A e menores que B. Como não tem sinalzinho de igual, as chaves, o colchetes é voltado para fora. E para fora, tanto de A como de B, porque eu não tenho nem sinal de igual em A e nem sinal de igual em B. Então, voltado para fora em A e voltado para fora em B. Então, quem pertence aos intervalos maiores que A e menores que B? No eixo, a representação geométrica, aparece o A e depois o B. Só que como eu não tenho sinalzinho de igual ou como o colchetes é voltado para fora, nós indicamos por uma bolinha aberta. Significa a bolinha aberta que nós vamos excluir a indicação do extremo, ou seja, o A não pertence ao nosso conjunto e vai até os elementos inferiores a B, porque a bolinha também em B está aberta. Então, bolinha aberta exclui o elemento. Então, quem são os elementos de x? Maiores que A e menores que B. Olha o terceiro exemplo. X pertence a A, x pertence aos reais, tal que A é menor ou igual a x e x é menor que B. Então, como eu tenho o sinalzinho de igual, o A pertence ao conjunto. Se pertence, é voltado para dentro no intervalo. E a bolinha é fechada na representação de A. Como x é menor que B, não tem o sinalzinho de igual, nós excluímos. Para excluir, o colchetes é voltado para fora. E a bolinha no eixo real é uma bolinha aberta.
Então, bolinha aberta exclui, bolinha fechada inclui. Voltado para dentro inclui, voltado para fora exclui no intervalo. O quarto exemplo é que pertence aos reais, tal que A é menor que X e X é menor ou igual a B. Então, nesse caso, o A não tem sinalzinho de igual, então vou excluir. Para excluir, volta para fora o colchetes em A e vou até B incluindo B. Para incluir, volta para dentro o colchetes. No eixo, como eu não tenho sinal de igual, a bolinha é aberta. Como eu tenho sinal de igual para B, a bolinha é fechada. Agora nós vamos para os intervalos que são infinitos. Olha lá, x pertence aos reais, tal que x é maior ou igual a A. Então, não tenho dois números, os dois valores para x. Ele vai ser igual a A ou maior que A. Então, eu vou indicar o menor elemento, que seria o A. Então, como eu tenho sinalzinho de igual, eu vou incluir voltado para dentro nossos colchetes. E esse conjunto vai até os valores são maiores que ele, ou seja, até mais infinito. Infinito sempre é para fora, o intervalo voltado para fora. E no eixo real não existe uma bolinha para indicar o infinito. Nós vamos começar no mínimo, que seria no A, bolinha fechada no A, porque eu tenho sinalzinho de igual, tá incluindo no intervalo voltado para dentro, e vai até mais infinito. O x maior que A, que seria o nosso próximo exemplo, eu não tenho sinalzinho de igual, então eu tenho que excluir, o colchetes é voltado para fora em A, e vai até mais infinito, voltado para fora também. Então, o nosso eixo real ficará de A, bolinha aberta, até mais infinito. O próximo exemplo, x é menor ou igual a b. Como ele é menor ou igual a b, vai ser de menos infinito, voltado sempre para fora infinito, e vai até b voltado para dentro, porque eu tenho um sinalzinho de igual. Então, a reta real começa desde menos infinito e o ponto máximo que ele atinge é o ponto B. Então, para em B. Infinito nunca tem uma bolinha para representar no eixo real, tá? E o último exemplo é que x é menor que b. Então, fica, né, o intervalo de menos infinito sempre para fora até b voltado para fora também, porque eu não tenho sinalzinho de igual na propriedade. Então, vai de menos infinito até o ponto B e nós excluímos, indicando uma bolinha aberta no ponto B. Esses são os intervalos reais, todos os tipos que nós temos. Intervalo fechado e aberto, aberto, fechado. Então, o que precisa ficar claro é que a bolinha aberta nós vamos excluir, bolinha fechada nós vamos incluir, pertence ao intervalo. O colchetes aberto nós estamos excluindo do intervalo. Então, olha aqui, ó, aberto em A exclui o A e vai até B, fechado em B, o colchetes. Então, o B pertence, mas o A está excluindo o elemento A do nosso intervalo. Colchetes fechado, nós temos lá ó, intervalo fechado de A até B, ou seja, inclui o A e inclui o B. Então, significa que A e B pertencem ao nosso intervalo. Aí as operações entre os intervalos também são as mesmas que nós vimos para os conjuntos, que é a união, a intersecção, a diferença e o complementar. São os 4. Então, o primeiro exemplo nós temos lá, sendo o conjunto A definido, x pertencente aos reais, tal que menos 3 é menor ou igual a x e x é menor que 2. E B, x pertence aos reais, tal que 0 é menor que x e x é menor ou igual a 8. Determine a união. Não pode representar mais a enumeração, porque não existe, porque os elementos que pertencem a A não são apenas os números inteiros, são todos os números decimais também fazem parte desse conjunto.
Então, eu só posso utilizar o eixo real como apoio para determinar o intervalo ou a propriedade, a sentença da operação entre as duas uniões. Então, quem que é o A? 3 é menor, menos 3 é menor ou igual a x e x é menor que 2. Então, vai ficar de menos 3 até 2. Bolinha fechada no ponto menos 3, porque eu tenho sinalzinho de igual. Olha ele aqui, ó. Fechada em menos 3 até 2, aberto em 2, porque não tem o sinal de igual, aberto no ponto 2. Então, os números que pertencem a A vai de igual a menos 3 e maiores que eles e inferiores a 2. Quem pertence a B? 0 pertence aos reais, né? X pertence aos reais, tal que 0 é menor que x e x é menor ou igual a 8. Então, vai de 0 até 8. O 0 não tem o sinalzinho de igual, então a bolinha é aberta e exclui, portanto, o 0 do conjunto. E o 8, a bolinha é fechada, então nós vamos incluir, tá? Porque eu tenho sinalzinho de igual na equação. Então, quem que é o B? 0 é menor que x e x é menor que 8. Fica essa sentença para B. A união é a junção de todos os elementos de A e todos os elementos de B. Ou seja, pega o mínimo de A até o máximo de B. Então, nós teremos do menos 3, como o menos 3 pertence a A, então ele entra na união. O 0 não pertence a B, mas ele faz parte de A, então ele também entra. O 2 não pertence a A, mas pertence a B, então ele também entra. E vai até o 8. O 8 não pertence a A, mas pertence a B, então ele entra também. Na indicação entram todos os números de A e todos os números de B. Então, quem que vai ser a união? De menos 3 é menor ou igual que x e x é menor ou igual a 8. Essa fica a nossa sentença da união. Ou o intervalo. Então, eu posso usar a propriedade ou intervalo, que fica voltado para dentro em menos 3 até 8 voltado para dentro. Então, de menos 3 até 8. O segundo exemplo, nós vamos ver a intersecção ou interseção entre os conjuntos. O A é o mesmo conjunto e o B também. Então, olha aqui, ó. X pertence aos reais, tal que menos 3 é menor ou igual a x e x é menor que 2. E o B, x pertence aos reais, tal que 0 é menor que x e x é menor ou igual a 8. Determine a intersecção entre eles. Então, quem que é o A? Bolinha fechada em menos 3 e vai até 2, bolinha aberta. O B vai ficar bolinha aberta em 0 e fechada até 8, então de 0 até 8. A intersecção são os elementos comuns que pertencem a ambos, ou seja, os elementos que são iguais de A e B. Então, ó, nós vamos pegar o que é comum entre as duas regiões seria essa aqui, ó, essa regiãozinha aqui, de 0 até 2. Só que para pertencer à intersecção tem que pertencer tanto a A como a B. O 0, ele pertence a A, porque está dentro aqui do nosso intervalo. Mas o 0 não pertence a B, porque a bolinha é aberta. Se a bolinha é aberta, nós estamos excluindo. Então, para excluir da intersecção, a bolinha também é aberta no ponto 0. E vai até 2, bolinha aberta também, porque 2 não pertence a A. Se pertencesse a A e pertencesse a B, pertencesse aos dois, a bolinha seria fechada no 2. Mas como não pertence a A, então eu tenho que excluir da intersecção, porque ele não é comum entre A e B. Então, a intersecção vai ficar maiores que 0 é inferiores que 2. Na propriedade fica, então, x pertencente aos reais, tal que 0 é menor que x e x é menor que 2. Então, sempre quando tem duas bolinhas e a região comum entre essas bolinhas, sempre aparece o sinalzinho de menor. Então, 0 é menor que x e x é menor que 2. É sempre o sinalzinho de menor quando eu tenho duas bolinhas e a cobrinha tá no meio das duas, tá? Cobrinha não, a região vermelha aí no caso. Ou
nós podemos utilizar a notação intervalo. Então, como eu não tenho sinal de igual, eu tenho que excluir em 0 e tenho que excluir em 2. Então, aberto em 0 e aberto em 2. Já o exemplo 3, nós vamos ver a operação da diferença entre A e B. Então, se eu faço A menos B, eu tenho lá o conjunto A, que vai de menos 3 até 2, excluindo 2, e o conjunto B, que exclui 0 e vai até igual a 8. A diferença são os elementos que pertencem somente a A. Então, entram os elementos somente de A. Todos os elementos que pertencem a B, nós temos que excluir da operação. Então, vai ficar de menos 3 elemento que pertence somente a A? Então ele faz parte da diferença. O 0 pertence somente a A? O 0 pertence somente a A. Ele está dentro do intervalo, ele não pertence a B porque a bolinha é aberta. Se é aberta, nós estamos excluindo. Então, ele também vai fazer parte da diferença entre A e B. Por que não entra os elementos que são maiores que 0? Porque são os elementos que também pertencem a B. Então, se faz parte de B, eu tenho que retirar da diferença. Então, a propriedade fica dada pela seguinte sentença: x pertence aos reais tal que menos 3 é menor ou igual a x e x é menor ou igual a 0. Ou fechado em menos 3 e até 0 fechado. Então, para dentro em menos 3 e para dentro colchetes também em 0. Já se nós realizarmos a diferença de B menos A, eu não tenho a propriedade comutativa sendo válida. Então, nós vamos fazer todos os elementos de B e retirar todos os elementos que eu tenho de A em B. Então, entram os elementos que pertencem somente a B. Então, quem que é o meu conjunto A? De menos 3 até 2. E o meu conjunto B de 0, excluindo o 0 até igual a 8. Então, vou retirar todos os elementos de A que estão em B. Então, ó, de 0 até 2, eu tenho pertencente a A. Só que a pergunta, o 2 pertence a A? Não, o 2 não pertence a A porque a bolinha é aberta. Se é aberta, eu estou excluindo do conjunto. Então, para incluir que faz parte de B, nós colocamos uma bolinha fechada. E quem faz parte de A? Inferior a 2 até 0 são os elementos de A também. Então, eu não posso trabalhar na operação da diferença. Os elementos que só pertencem a B vai ficar de 2 até 8. Então, fica essa representação. X pertence aos reais, tal que 2 é menor ou igual a x e x é menor ou igual a 8. Ou fechado em 2 as chaves e fechado em 8. E o último exemplo que nós vamos ver é a operação de complementar. Então, aqui eu dei outro exemplo porque eu não tinha um conjunto contido em outro. Então, só existe complementar se um conjunto está contido em outro. E o complementar, na verdade, é a diferença entre o conjunto que contém o conjunto menor menos o conjunto menor. Então, é uma diferença do maior conjunto menos do menor conjunto. Então, eu tenho aqui ó, o conjunto A, x pertence aos reais, tal que menos 5 é menor ou igual a x e x é menor ou igual a 6. E B, x pertence aos reais, tal que 0 é menor ou igual a x e x é menor que 3. Determine o complementar de B. Então, lembrando que complementar existem 3 notações. 1b elevado à potência 100, então complementar de B. A barra também é indicação do complementar. Então, para que exista o complementar, um conjunto tem que estar contido no outro. Então, olha lá, o A é de menos 5 até 6. O B é de 0 até 3. Então, o B está contido em A. Como o B está contido em A, eu vou fazer A menos o B. Então, A menos B, para nós acharmos o complementar.
X pertence aos... Então, ó, representei o conjunto A. E depois eu vou representar o meu conjunto B. Então, fechado em menos 5 e fechado em 6. O B vai ser fechado em 0 e aberto em 3. Aí nós vamos excluir de 0 até 3 do conjunto A. Então, fica de 5, menos 5 pertence somente a A? Pertence. Então, entra na diferença. No complementar, quer dizer. O 0 pertence somente a A? Não. O 0 pertence a B. Então, se faz parte de B, eu vou excluir da nossa operação. Então, uma bolinha aberta no ponto A. De 0 até 3 são os elementos de B. Então, não posso representar no complementar. Pergunta: o 3 pertence a B? Não. O B, o 3, a bolinha é aberta. Como a bolinha é aberta, não pertence a B. Se não pertence a B, vai fazer parte do complementar. Então, falta no conjunto B para que ele se torne exatamente igual ao conjunto A. Então, eu vou incluir, para incluir a bolinha fechada. E vou até o 6, porque de 3 até 6 são os elementos que pertencem somente a A. Deixa eu só falar uma coisa. Quando nós estamos realizando as operações com os intervalos, eu não posso pular nenhum número. Vamos supor, o 0 pertence a B. Então, para eu excluir ele do conjunto, eu vou parar em menos 1. Não, porque se você parar em menos 1, você está excluindo todos os elementos que são maiores que menos 1 até 0. Então, você nunca pode pular nenhum número, você só pode trabalhar no eixo exatamente com os números que estão aparecendo nos valores do conjunto A e no conjunto B. A única diferença é que para incluir a bolinha fechada e para excluir a bolinha vai ser aberta, tá? Essa é a pegadinha. Alguns erros acontecem porque tem gente que pula o número, pega um número que não pertence nem a A e nem a B, não pode. Então, o complementar vai ficar de menos 5 até 0. Olha lá, eu tenho dois números entre duas bolinhas, então é sempre o sinalzinho de menor. Então, vai ficar menos 5, menor ou igual a x, e x é menor que 0. Ou, porque eu tenho mais de uma resposta, de 3, menor ou igual a x, e x é menor ou igual até 6. O intervalo também são duas partes, é a junção entre duas respostas, porque eu tenho dois valores no eixo da reta real. Então, fica voltado para dentro em menos 5 até 0, excluindo 0. União, que é o símbolo quando nós temos mais de uma resposta para o intervalo. União de 3, incluindo 3, né, voltado para dentro, o colchetes em 3, até 6, voltado para dentro também em 6, o colchetes. Então, quando eu tenho mais de uma resposta no eixo real, na propriedade indicamos o ou, e no intervalo nós utilizamos a união, ok? É isso.